A graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk para Elas, seja muito bem-vinda. Jesus, quando estava sabendo que já ia para o Getsêmani, depois da Santa Ceia, depois de lavar os pés dos discípulos, ele e os 11, tirando, dos 12 tinha saído Judas já, a Bíblia diz que eles cantam um hino antes de ir para o jardim. E aqui eu já começo a pensar como é importante a gente saber, a gente cumprir o que a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus sabia que ele estava indo para um momento muito difícil, mas isso não impediu que ele cantasse um hino junto com os discípulos. Às vezes nós temos a total noção, o entendimento de que amanhã, de que semana que vem, de que em determinado momento nós temos algo, uma cirurgia, uma audiência, nós temos algo para enfrentar. Ok, mas até lá eu preciso descansar no Senhor. E se hoje eu posso cantar um hino, vamos cantar um hino. Hoje, minha irmã, você não tem o que fazer, faça o que está ao seu alcance. Não é assim? Olhando para aquilo que está diante de nós, prosseguindo para o alvo, como o apóstolo Paulo nos disse, foi isso que Jesus fez. Ele sabia que logo, horas depois, ele enfrentaria um momento muito difícil. Mas isso não roubou dele a alegria de estar com seus amigos íntimos, com seus discípulos. Depois a Bíblia diz que ele foi para o Getsêmani. E não sei se Marcos, Lucas ou João, mas ele vai citar que o Getsêmani não era um lugar estranho para os discípulos. Não é um lugar onde Jesus teve a pretensão de se esconder. Não. Era um lugar que ele costumava ir com os seus discípulos. E ali, Getsêmani significa o lugar da prensa. Ali ele chegou com os 11 discípulos. E a Bíblia diz aqui em Mateus, no capítulo 26, a partir do 30, que nós já estamos falando, que ele chega ali e ele fala com a maioria deles: podem se assentar aqui, eu preciso ir um pouco mais à frente. Só que com ele leva os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Então eles vão um pouco mais adiante no mesmo jardim. E então, diante dos 3 amigos, dos 3 discípulos mais íntimos, a Bíblia diz que ele começou a se angustiar e a se entristecer. E ele verbaliza isso para os seus amigos, para os seus discípulos. Ele diz: eu estou angustiado até a morte. Fiquem aqui comigo, me ajudem em oração. Como é difícil nós termos a quem recorrer nos momentos onde nós estamos angustiadas, entristecidas. Talvez você que esteja me ouvindo agora esteja enfrentando ou conheça muito de perto alguém que tem passado por dias tenebrosos. A angústia e a tristeza, elas nos desestabilizam. Jesus estava tão vulnerável naquele momento que por 3 vezes, durante as 3 vezes que ele orou, a Bíblia diz que ele citou as mesmas palavras. Ele não fez essa oração tão conhecida e falada por nós. Ele não fez uma vez só. Ele não disse apenas uma vez: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele falou por 3 vezes. E a Bíblia diz que 1 hora depois ele voltou para ver, ou seja, isso durou horas. Esse processo de entrega, esse processo de oração, foram horas. E por horas ele estava esmagado dessa forma. Hoje não é difícil. Na verdade, é mais do que isso. É muito fácil encontrarmos sempre ao nosso lado. As mulheres têm enfrentado situações muito difíceis. Todo ser humano. Mas falando aqui do universo feminino, se eu estou no salão, ontem mesmo, eu estava no salão e uma mulher do lado falando dos remédios, falando quanto tem vencido a depressão, que o choro incessante tinha melhorado, que ela estava se sentindo mais avivada. E eu pensando: meu Deus, mais uma. Aí uma abre a boca, a outra começa a falar também. Nos cursos, nessa última turma que nós fizemos, nós percebemos isso. A cada vez que as turmas abrem, o número dentro daquele contexto, ali dentro daquela sala, sempre está aumentando o número de mulheres que relatam essa tristeza, essa angústia. E talvez você pense: que coisa ruim, Kelly, é muito ruim passar por esse lugar. Eu quero te falar isso. Jesus sabe, minha irmã, o que é isso. Jesus também enfrentou esse sentimento,
esse esmagamento, coração apertado, coração acelerado, tristeza. Por que você acha que Jesus não tinha provado de tristeza antes? Quantas vezes a Bíblia cita que ele via a necessidade das pessoas, ele viu aquele leproso chegar perto dele e dizer e pedir a cura, falar, se tu queres eu posso ser curado. E Jesus disse, eu quero. Se Jesus disse para o leproso, eu quero, ele disse para você também, filho, eu quero que você se restabeleça, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que é estar esmagado, eu sei o que é estar com sensação de morte. É isso que está escrito, a minha alma está abatida e eu estou angustiado até a morte. Só que para isso, para ele verbalizar isso, minha irmã, ele selecionou os íntimos. Não abra o seu coração, não fale de qualquer forma da sua intimidade para qualquer pessoa. E às vezes a gente não compreende muito bem, porque um jardim, aonde certamente aquele jardim armazenava na memória deles muitos momentos felizes. Eles devem ter ido ali, talvez comeram juntos, talvez cantaram vários hinos juntos, tocaram instrumentos, fizeram um piquenique, quem sabe? Estou aqui conjecturando. Mas se a Bíblia diz que eles iam lá várias vezes, certamente, nessas vezes as memórias eram sadias, maravilhosas. E às vezes a gente pensa assim, mas nesse lugar, uma memória, um momento tão difícil. Entre os amigos, às vezes você pensa, meu Deus, o meu casamento era uma bênção, como posso estar vivendo um momento de tamanha pressão? Como eu posso estar vivendo isso com ele? Ele não era assim, eu desconheço o meu marido. Talvez seu marido bebe, talvez seu marido esteja num momento de fraqueza espiritual, talvez o seu filho que já te deu tanta alegria, você olha para ele e fala assim, meu Deus, eu não estou reconhecendo meu filho. É só um lugar de prensa, minha irmã, aguenta firme. Jesus sabe a forma que a sua alma está. Jesus sabe o que tem passado no seu coração. E eu tenho uma outra notícia para te dar. Jesus ressuscitou no jardim. Jesus ressuscitou ali no meio não, mas ele se mostrou ressurreto para as suas amigas, para aquelas mulheres, tantas que estavam ali. Não pense que essa prensa vai marcar definitivamente o jardim. Às vezes, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, entre os amigos, nós temos momentos difíceis que também não são esquecidos. Mas nós precisamos lembrar que a superação também vai fazer parte das boas memórias. Depois a Bíblia diz que os discípulos dormiram, os seus olhos estavam pesados. Realmente, enfrentar guerras. Às vezes, quem está do nosso lado não consegue sentir as nossas guerras como nós sentimos. Eles estavam ali. Eu não sei se você já teve a sensação de ir ajudar alguém, interceder por alguém e sentir suas forças esgotadas. Porque, espiritualmente falando, é muito pesado. Isso também aconteceu no Monte da Transfiguração. Só que lá eles conseguiram se manter acordados, mas a Bíblia diz que eles foram tomados de um profundo sono. Mas lutaram com o sono e conseguiram desfrutar daquela visão toda. Mas Jesus deixou os três ali ainda e deu mais um passo à frente. O outro evangelho vai dizer que ele se distanciou como se fosse uma distância de um tiro de pedra, um pouco mais à frente, e ali ele se ajoelhou. E ele orava, até que ele suou sangue. A Bíblia diz que desceu um anjo para confortar Jesus. Veja bem, desceu um anjo para confortar a Jesus. Mas ainda assim, a Bíblia diz que mesmo com o anjo ali, ele sentia tamanha agonia e orava ainda mais intensamente. Tá difícil, minha irmã. Ore mais. Ore com mais fervor. Mergulhe na vida de oração. Busque o seu Pai. Não se sacie com visões apenas. Ver as coisas sobrenaturais é maravilhoso, mas não pare por aí. Não aceite nada menos que o colo do seu Pai. Jesus estava ali, com todo um aparato espiritual em cima dele, um anjo, mas foi no colo do Pai que ele pôde externar sua maior dor. Foi no colo do Pai que ele conseguiu externar a sua vulnerabilidade. Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porém, contudo, seja feita a tua vontade. Você está no jardim, está no meio dos íntimos, seja como for, o que importa é você acreditar que Deus está cuidando de você. Deus abençoe sua vida. Envie essa mensagem de esperança para aqueles que você conhece e que nós, juntas, possamos propagar as boas novas do Evangelho. Tchau.
como